Então vamos lá, pessoal. Convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, que possamos sentir o envolvimento da espiritualidade em torno de nós, de todos que estão em nossas casas, que nesse momento possamos, com paz, com tranquilidade, com serenidade, estar receptivos para os aprendizados, a absorção do conhecimento, e que o Evangelho possa nos abraçar na noite de hoje. Com a sustentação da espiritualidade, vamos agradecendo os nossos mentores, esses companheiros que estão conosco desde longa data, nos animando, nos inspirando, nos auxiliando nos momentos de dificuldades, para que nós possamos cumprir com os nossos objetivos traçados antes da nossa encarnação. Vamos agradecendo aos mentores deste trabalho, do Espírita Soul, esses irmãos que nos sustentam na noite de hoje, que fazem com que nós estejamos, onde quer que estejamos, conectados mentalmente, como se fosse uma grande rede conectada em um só pensamento, em um só objetivo, que é o da nossa melhora moral, da nossa evolução. E vamos nos ligando também aos mentores de nossos lares, irmãos que cuidam de nós, dos nossos familiares que convivem conosco, harmonizando os ambientes, fazendo com que a nossa casa seja da melhor forma possível, uma escola de muito aprendizado, de convívio, para que seja um ambiente de paz, de luz, onde possamos nos revigorar, buscar tranquilidade, conforto. E buscando tudo isso, nesse momento, vamos abrindo as portas da nossa casa para as equipes de limpeza, de proteção e de higienização, representadas pelos índios itaporãs, brogotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia. Que esses irmãos adentrem em nossa casa, façam uma purificação, retirando todas as impurezas, negatividades, formas pensamentos, miasmas de todos os cômodos. Vamos visualizando eles fazendo esse trabalho, retirando todas as vibrações negativas, queimando tudo com seus incensos, com suas ervas, vão passando, vão limpando, higienizando a nossa casa. À frente dela vamos nos ligando a Ricardo e pedimos que deixe um ou mais de seus cruzados guardando o nosso lar, protegendo contra toda e qualquer negatividade e permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Peço isso por todas as nossas casas, especialmente pela minha, que hoje é o primeiro evangelho que realizamos nela. Que possa ser o primeiro de muitos, de um trabalho duradouro, como já vem acontecendo. Que em nossas casas nesse momento, envolvidas por essa cúpula protetiva, seja hasteada uma bandeira branca no seu topo, que se faça presente um farol reluzente e que a espiritualidade perceba que em nossos lares está sendo realizado um evangelho. Que possam se fazer presentes os irmãos
com um objetivo em comum: o de aprender. Vamos nos ligando às equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, às equipes espirituais do professor Eurípides Barçanufo e também dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Verdadeiros exemplos de vivência em prol do Evangelho, de vivência em prol dos ensinamentos do Cristo, de sacrifício, de dedicação, mas também de muito amor, de muita caridade. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, todo o seu carinho, todo o seu amparo, toda a sua sustentação nesse momento. Vamos colocando em seu colo as nossas dores, as nossas angústias, os nossos temores. E mais calmos, serenos. Vamos também ficando mais leves, preparados para o Evangelho, preparados para mais uma semana. E toda essa leveza nos direciona ao Mestre Jesus. Recebemos um doce abraço do Rabi da Galileia, sentindo o seu carinho, todo o seu amparo para conosco, de mestre, de irmão, que possamos absorver toda a sua sabedoria e utilizar o seu Evangelho como ferramenta em nossas vidas de transformação e de melhora. E agradecemos a Ti, Pai, por esse encontro, por esse momento, por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos do fundo do nosso coração quando Te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos vocês estejam bem e vamos para mais um estudo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Boa noite, Vera. Deixa eu puxar aqui. Então hoje a parábola que nós vamos estudar é a parábola do juiz iníquo. Já vamos entender o que seria iníquo. A parábola diz o seguinte: Jesus contou uma parábola para ensinar que devemos orar sempre e nunca desistir, dizendo o seguinte: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus e não respeitava as pessoas. Nessa mesma cidade havia uma viúva que constantemente ia até ele pedindo: por favor, me defenda do meu adversário.
Por um tempo, o juiz não quis atender o pedido dela, mas depois pensou consigo mesmo: mesmo que eu não tema a Deus e não respeite as pessoas, como essa viúva continua me incomodando, eu vou julgar a causa dela para que ela não venha me importunar mais com as suas visitas. E assim, Jesus disse: ouçam o que este juiz injusto disse. E Deus, que é justo, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que pareça demorar para defendê-los? Eu digo a vocês que Ele fará justiça rapidamente. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Eu vi aqui que o pessoal aqui avisou que tem mensagens aqui no nosso grupo, né? Para vibrações da Lani. Pode deixar, pessoal. Não se preocupem que eu pego aqui, tá? Não precisam escrever de novo. Beleza? Obrigado pelo aviso, eu não tinha visto. Então vamos lá. O que seria a iniquidade? O que seria a iniquidade? O oposto da igualdade. Ou seja, aquilo que não é justo, né? A iniquidade, ela também tem sinônimos de maldade, de perversidade. Então, esse juiz não era justo, era perverso e era mau. São as características que o título nos apresenta ao personagem. É legal a gente entender todo esse contexto para a gente poder compreender o que Jesus quis trazer nessa parábola, né? A viúva, por exemplo, nem sempre poderia, necessariamente seria uma viúva nos moldes que vemos hoje, né? Uma senhora mais velha, que seu marido faleceu e ficou a senhora de idade. Não. Naquela época, os homens mais velhos se casavam com as mulheres mais novas também, né? Então, ela pode ser uma viúva jovem. E se ele não deixou nada para essa mulher, muitas dificuldades ela passará, né? Então, ela vai ser cobrada das dívidas que foram deixadas para ela. Ainda tem essa, né? Além de não ficar com herança, ainda teria dívidas que os adversários poderiam estar cobrando. Talvez seriam esses os adversários ao qual ela pede ajuda para ser absolvida, né? Para que não seja mais cobrada. E ela pede celeridade nesse processo. É exatamente isso que ela pede. Eu gosto de tentar fazer paralelos, né, com a nossa realidade. E a gente, quando fala em juiz iníquo, a gente pensa logo na nossa justiça brasileira, que é uma bagunça, né? Então, quando a gente fala nessa justiça, principalmente a do nosso país, a gente acaba hoje, infelizmente, tendo dois perfis de pessoas, né? Que vivem polarizando as redes sociais. Eu vou pedir para que vocês não comentem de política na nossa live de hoje, tá? Eu vou trazer só uma visão e como que o evangelho e como essa parábola ela acaba se encaixando muito bem nas questões trazidas por Jesus. Então, a gente tem lá dois perfis nas redes sociais. Uma são de pessoas que acham que o nosso legislativo superior, né, os TJs da vida, eles estão interferindo nas relações que não cabem a eles, que cabem a todo um poder judiciário para cuidar. Por outro lado, tem pessoas que acreditam que esse poder supremo tem que interferir mesmo, porque o poder judiciário ele é moroso, ele é lento, e aí determinadas coisas que precisam de certa urgência vão demorar porque o processo é ruim, o processo é lento. E aí não dá para a gente avaliar qual está correto, porque as coisas têm que acontecer, mas tem que acontecer de algum jeito, ou não tem que acontecer.
E tudo isso que a gente está falando não é da lei de Deus. Tudo isso que a gente está falando são das leis dos homens. E na minha interpretação, ambos estão equivocados em alguns pontos, né? Porque o que é falho de verdade é todo o processo. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem como o processo é ruim. E esse processo sendo ruim, ele acaba abrindo brechas e precedentes para que ninguém encontre justiça, né, nesse sistema que a gente tem hoje. E aí a gente vai encontrar esse personagem do juiz iníquo em várias realidades da nossa vivência no nosso país. Então, a parábola vai ajudar a gente a entender um pouco melhor essas questões e justamente o ponto onde a mensagem de Jesus acaba tocando e aonde ele queria passar, o que ele queria passar. E como essas nossas escolhas equivocadas na vida, essas decisões, esses julgamentos que nós fazemos na nossa vida e que são errados, às vezes por ignorância, às vezes por consciência, acabam interferindo no todo, na vida de todos, e não simplesmente só na minha vida. Então, existem duas justiças: a justiça dos homens e a justiça de Deus. Na justiça dos homens, a gente vai ver o quê? Né? De tudo. A gente vai ver acontecer a injustiça, a gente vai ver acontecer a imoralidade, a gente vai ver acontecer a ilegalidade, a falsa educação, a gente vai ver acontecer aquele jogo de interesses, a gente vai ver o jogo do poder. E depois de tudo isso, quem sabe a justiça acontecer, né? E isso parece justo? Não, não é justo. E como a gente vê tudo isso acontecendo no Poder Judiciário, em todas as esferas, e onde a gente vê tudo isso que eu falei, imoralidade, corrupção, ilegalidade, aquela pessoa que acha que por ser um juiz ou por ser alguma pessoa de gabarito na sociedade, carteira quando está dirigindo embriagado, né? Isso tem em todas as esferas, né? Seja ela no executivo, seja ela no legislativo, tudo. E as pessoas mais simples também, né? A falsa educação, aquelas pessoas são pomposas, mas na frente dos outros. Por fora ela é articuladora para que as coisas aconteçam para ela, para aquelas pessoas que são do interesse delas, né? Então vive aqueles jogos de interesses, porque acima de tudo o que vale é ter sempre o poder. A gente está chegando em época de eleição, né? Tudo isso acaba vindo mais à tona. E quando a justiça de fato acontece, às vezes é até tarde. Então você pega vários processos, por exemplo, de aposentadoria, de gente no INSS tentando uma aposentadoria por invalidez. São tantas coisas tão necessárias e tão urgentes que para cuidar das pessoas, né, que o importante é dar qualidade de vida para as pessoas, que acabam enrolando para isso acontecer. E quando de fato acontece, às vezes as pessoas já nem mais estão aqui, né? Então tudo isso causa em nós, na sociedade, esse sentimento de injustiça. E aí a gente pega um outro lado também, que são as organizações criminosas, que elas acabam fazendo o quê? Justiça com as próprias mãos, né? Quem comete um crime lá na quebrada, ele acaba sendo sentenciado pela própria organização. Eles não ligam para a delegacia e falam: "Oh, fulano de tal aqui roubou, não sei o quê, fulano de tal invadiu uma casa, fulano de tal bateu na mãe". Não, eles vão lá e fazem, eles resolvem do jeito deles. E aí quando a gente olha essas coisas, a gente fala assim: "Nossa, mas que absurdo", né? Na nossa consciência é um absurdo. A gente obviamente não vai fazer isso. Mas na consciência daquelas pessoas, aquilo é justiça. É uma forma da justiça acontecer. Essa justiça que não funciona, ou que funciona dentro de interesses. Então, é uma justiça dos homens. Quantas vezes a gente acaba vendo no noticiário, nos sites de notícia, né, que alguém foi
morreu espancado, alguém morreu ou alguém foi agredido porque foi pego cometendo um crime. Então a pessoa está lá na rua, alguém roubou uma bicicleta, os populares conseguiram evitar, ou alguém bateu o carro, causou um acidente, não conseguiu sair, os populares foram lá e fizeram justiça com as próprias mãos. Inúmeros casos, né? Inúmeros casos. Às vezes, a pessoa foi até enganada, né? Alguém viu alguém parecido que está na rua do lado ali, pegaram ela para Cristo. Pessoas morreram até por engano nessa brincadeira já. Então, as pessoas acabam condenando e julgando as suas próprias resolutivas. E quando eu falo as pessoas, eu coloco nós também nesse bolo. Talvez não façamos esse tipo de absurdo, que pra gente pode beirar o absurdo, mas nós, à nossa volta, quando a gente presencia alguma situação que nos parece injusto, absurdamente injusto, o sangue não sobe. A gente não fica pistola da vida. Não dá vontade de resolver ali, naquele momento mesmo. Não importa qual o preço, porque a gente não pensa na hora, né? A gente age totalmente no instinto, porque nós ainda somos seres muito instintivos. Então esquecemos a razão, esquecemos o que conhecemos e queremos fazer, às vezes, justiça com as próprias mãos, ou queremos resolver as situações da forma mais rápida naquele momento. Se nós somos assim, qual a nossa diferença? Do rico, do pobre, do juiz, do encarcerado, do instruído, do educado, do marginalizado, dos periféricos? Nada. Estamos todos no mesmo bolo. Todos nós, cada um dentro do seu grau de evolução, estamos sujeitos a todas essas mazelas do mundo. Todos nós corremos esses riscos. É uma questão de consciência e de optar por vivenciá-las ou não. Eu quero ler o que vocês estão falando. A Regina disse que não conhecia a parábola. A Vera vai estar dando umas picotadinhas, tá? Vocês conseguem visualizar tudo isso que eu estou trazendo para vocês? E o preço por optar não vivenciar isso, o preço por ser bom, ele é um preço alto, é um preço caro, né? Jesus e os apóstolos não foram mortos sem vivenciar a coragem, sem vivenciar o sacrifício através do próprio exemplo. O sacrifício que às vezes uma atitude de amor e de caridade foi necessário. Fazer o bem é ir na contramão, né, do que muitas das pessoas fazem no dia a dia e muito do que elas normalizam nas nossas vidas. E por isso que é tão difícil a gente conseguir ter essa atitude no bem, né? Por isso que é difícil todas as pessoas terem essa atitude no bem. O juiz da parábola, ele só é mais um nesse mundo. Mais um como tantos, né? Só que ele não contava com a insistência fervorosa, né? Com a fé que aquela viúva tinha. Que ela não só acreditava na justiça dos homens, mas, sobretudo, na justiça divina. Ela sabe que a justiça divina tarda, mas não falha. E a lei de Deus acaba sendo para todos. Né? Para o juiz também, para aquela viúva também. Aquele que comete injustiças em nossa terra, independente do seu grau de injustiça, da gravidade dele, vai carregar para si, para sua consciência, né? Quando essa criatura tiver consciência,
esse fardo pessoal, né, de eliminar essas injustiças cometidas através do arrependimento para consigo, e aí ele consegue, através das suas atitudes, amortizar em si e nos outros também, na medida que ele vai entendendo através do arrependimento. E aí não tem um preço para ser pago, não tem uma conta exata. Ele vai cumprir essa responsabilidade, essa amortização dentro daquilo que ele achar que é necessário. Seja para aquelas pessoas às quais ele fez mal, e seja para as outras pessoas. Ele vai simplesmente sempre pagar o mal com o bem, independente para quem seja. E a lei de Deus, né, que é para todos, tocou tanto o coração da viúva que gerou nela uma fé que fazia com que ela fosse insistente, insistia no próprio juiz para que ele a atendesse. Então, além da insistência que ela tinha, presencial, ela tinha a insistência através das preces. Então, imagina a força dessa prece que também chegou a atingir esse juiz. Porque em algum momento ele se sentiu, não, agora eu vou ajudar. Não foi só simplesmente porque ele falou, deixa eu tirar essa pedra do meu caminho. Não. Aquela mulher, aquela força daquelas vibrações, daquela prece, em algum momento de compaixão, porque o juiz também não seria totalmente mal, em algum momento de abertura para aquelas vibrações, aquelas preces, foram atendidas, porque ele deu aquele espaço para receber. E aí ela conseguiu com que o caso dela fosse julgado. Então essa parábola acaba nos alertando também para a importância da força que a prece tem, né? A elevação que os nossos pensamentos possuem, onde nós estamos com os nossos pensamentos, nós estamos sempre eles de forma positiva, de forma confiante, a gente está sempre buscando uma ligação fortificada, constante com os espíritos superiores, ou a gente só lembra na hora da necessidade, na hora da dor de barriga, né? Essa prece acaba quebrando determinadas barreiras que aparentemente são intransponíveis, né? Lembra da fé que move a montanha? É isso. Aparentemente o juiz não tinha nenhuma possibilidade de ajudar aquela mulher dentro das características que ele tinha. Mas a fé, aliada à vontade, à força, à insistência, acabou abrindo espaços, abrindo brechas para que aquela intenção atingisse ele. E quando Jesus diz a frase a cada um segundo as suas obras, ele está se referindo justamente ao tempo da justiça de Deus, né? E não aos homens. Então, cada um recebe por aquilo que faz. Quando? No tempo de Deus. No tempo que aquelas pessoas precisarem. Então, quando a gente aprende e entende do Espiritismo, um pouco mais da doutrina, a gente entende a existência da vida futura, quanto que nós absorvemos disso na nossa vida, né? Como que a gente utiliza isso no nosso dia a dia? Como que a nossa percepção durante a nossa estadia terrena, ela é alterada? A gente percebe isso? O nosso olhar, ele muda também? Nós estamos aqui, só de passagem, né? E os vícios, as injustiças, as faltas que nós cometemos, que as outras pessoas cometem também, elas são circunstâncias que nós precisamos suportar em determinados momentos, porque às vezes não dá para eliminar,
e outros a gente consegue até superar, né? E tudo isso a gente precisa de muita paciência, de muita resiliência e, claro, trazendo e absorvendo todo o aprendizado que aquela vivência nos traz. Mesmo que ela acabe nos machucando, ela traz aprendizados. Quantas coisas que a gente já não passou, que a gente sofreu, que doeu em nós, mas que já passou e que a gente aprendeu a não repetir. Então, a dor traz essa questão do aprendizado. Seria muito mais fácil se nós vivêssemos sem precisar passar por isso, né? Mas nós ainda somos repletos de imperfeições e essas imperfeições, querendo ou não, fazem com que a gente, de fato, de vez em quando dê um deslize aqui, outro ali e faça com que a gente erre e sofra consequentemente. Então, que a gente consiga, através da mensagem dessa parábola, se manter firme dentro do propósito que a gente tem, né? De vencer as nossas mazelas pessoais, as nossas dificuldades pessoais, e que a gente consiga, de fato, colocar os conhecimentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, em prática. Quando a gente vivenciar, quando a gente presenciar uma situação que aos nossos olhos pareça injusta, né, que a gente consiga oferecer o melhor remédio para aquela situação, se a gente não tiver e se a gente estiver passando por ela, que é a oração, que é a prece, que acalma o nosso coração, que acalma a nossa mente, faz com que a gente consiga refletir melhor com o tempo, sem atitudes equivocadas, sem atitudes impensadas, faz com que a gente responda de maneira correta essas situações que a gente por vezes acabe passando. E claro, né, podemos também ser ferramentas para acalmar outras pessoas nessas mesmas situações de injustiça. Então, além de acalmar os nossos corações, que nós possamos, esses corações, que nós possamos também direcionar as boas vibrações positivas para aquelas pessoas, né, que estão tomadas pelo ódio, tomadas pelo rancor, e principalmente por essa sensação de injustiça que infelizmente assola a nossa sociedade. E é isso que Jesus queria trazer para nós através dessa parábola. Beleza, gente? Eu não vou ficar me prolongando muito mais para justamente não ficar travando, que eu sei que não tá fácil para quem estiver acompanhando, para quem está acompanhando. Então eu vou fazer as nossas vibrações aqui e aí depois a gente disponibiliza o link do YouTube que vai estar filé esse evangelho, tá bom? Então vamos nesse momento fazer as nossas vibrações. Quiserem preparar uma água para fluidificar, fiquem à vontade, tá? Então que nesse momento nós possamos mais uma vez fechar os nossos olhos, ficar numa posição confortável, que possamos sentir todas as boas energias nos envolvendo, acolhidos pela espiritualidade, que possamos ter em nossa volta o envolvimento dessas boas vibrações, saindo através do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos e sendo absorvido pela espiritualidade, que nesse momento
direciona para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, passam por desastres naturais, vivem a fome e a miséria. Vibremos por essa pátria que nos acolhe, pelo Brasil, por toda a sua nação, pela classe política, pelas capitais, e vamos vibrando pelas pessoas em sofrimento nas ruas, abandonadas pelas famílias, perdidas nos vícios. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, os idosos nas casas de repouso, os encarcerados nas prisões. Vibremos a todas as pessoas que sofrem em seus lares, que estão acamados, aos hospitais, aos profissionais da saúde e também às pessoas que estão nas UTIs. Vamos fazendo a leitura agora dos nomes que as pessoas deixaram aqui na nossa vibração na noite de hoje. Então a Edna pede pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, pelo Edson, a Cecília Cristal, a Edilene, a Jéssica, a Esmeraldina, o Lauro e a ela mesma. O Serginho pede pela Tereza Pistila, Ângela Maria dos Santos Gonçalves, Samuel Leone dos Santos Gonçalves, Maria José dos Santos Souza, Beatriz dos Santos Pereira, Elizabeth Camargo, Antônio José Júnior, a ele mesmo, Paulo Sérgio dos Santos, a mim e a minha família. Muito obrigado, Sérgio. A Cíntia pede pela família Rama, o Hélio, o Diego, a Denise, a Cíntia, ela mesma, a Larissa, Morgana e a Sofia. Pede também pela Marinalda, a Bel Rodrigues e Edith Perini. O Sérgio pede vibrações por ele, Sérgio Ricardo dos Santos, Herbert Ricardo dos Santos, Adriana Pereira dos Santos, Daniel Pereira dos Santos, Gabriel Pereira dos Santos, Silvia Helena Hollenberg de Oliveira Mossa, Juliana Beatriz Almeida Ferreira, Gabriela Vitória Almeida Ferreira, Danilo Augusto Almeida Ferreira e Sandra Cristina de Souza Fernandes. Peço vibrações também aos desencarnados, o pedido do Sérgio, a Nadir Souto Santos, Luiz José dos Santos, Jandira Monteiro, Herbert Ricardo dos Santos Júnior, Jorge Luiz Firmino e Alex Garcês Farias da Silva, a Maria Luísa Firmino também, a Luísa Firmino, Ramon Fernandes e a Cid Luiz da Silva Melo. Vou pegar as vibrações aqui das conversas do nosso grupo. Aqueles interessados me mandem uma DM que eu incluo vocês nele. O Sérgio pediu vibrações também para a irmã Maria José dos Santos Souza. Alane pedindo vibrações para o Alfredo Magalhães, o Diego Magalhães, Terezinha Soledade, Norma Soledade, William Góes, Dilma Carmelito, Luiz Mauro, Almira Carvalho, José Neto, Lorival Oliveira, a Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Marina Soledade, a Anita Soledade, ao Marcelo Almeida, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Ilane Carvalho, Thaís Antunes, Josiane Balbino, Maíra Antunes e José Inácio também. E vamos então elevando os nossos pensamentos mais uma vez
para que possamos visualizar algum ente, algum parente, algum conhecido, ou nós mesmos que estejam precisando de vibrações especiais, que a espiritualidade possa amparar nesses segundos e cuidar dessa pessoa. Eu peço ainda vibrações à minha esposa, ao seu novo trabalho, à minha filha, à sua nova escola. Peço vibrações à minha mãe também, ao meu irmão, aos meus familiares. E que nesse momento possamos pedir ao Pai que cuide de nós, da nossa saúde, durante essa noite. Repare o nosso corpo físico para que estejamos preparados para mais uma semana. Que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para cada um de nós, e deixamos uma vibração especial para onde for necessário. E vamos agradecendo ao Pai mais uma vez por esse encontro, por esse evangelho, por esse estudo. Vamos pedindo a Deus que cuide de nós ao longo dessa semana, nos ampare, nos proteja, e que possamos fazer a nossa parte, cuidando das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Envolvidos em luz, agradecemos e dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Gratidão àqueles que persistiram, gratidão a todos que ficaram aqui até o final. E aí a gente disponibiliza amanhã no YouTube limpinho. Eu vou tentar subir no Instagram também sem travamentos, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Sem travar, tudo funcionando muito bem. Beijo, boa noite, boa semana para todos.